o Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens, de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa. Pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abrão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: Traço não é verdade, você riu mesmo. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abrão tudo o que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então 2 dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma, porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abrão chegou um pouco mais perto e perguntou: Será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faças isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: Se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abrão voltou a dizer: Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor, e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: Se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: E se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse: Não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: Se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: Estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Finalmente Abraão disse: Não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora, e Abraão voltou para casa. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram: Não,
nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto, que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram. Mas, antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse: por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes, e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram: pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló, e o puxaram para dentro da casa, e fecharam a porta. Em seguida eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos, e assim não conseguiram encontrar a porta. Então os visitantes disseram a Ló: tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E, como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corre e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão, você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena, e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades, e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte Abrão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas, junto com as 2 filhas. Ali os 3 viviam numa caverna. Certo dia a filha mais velha disse à mais nova: o nosso pai já está ficando velho, e não há nenhum outro homem nesta região. Assim não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho ao papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite elas deram vinho ao pai, e a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado, que não percebeu nada. No dia seguinte a filha mais velha disse à irmã: eu dormi ontem à noite com papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite, e você vai dormir com ele. Assim, nós 2 teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite tornaram a dar vinho ao pai, e a filha mais nova teve relações com ele. De novo ele estava tão bêbado, que não percebeu nada. Assim, as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe.
Ele foi o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Bemi. Ele foi o pai dos Amonitas de hoje. Abrão saiu de Manre, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: você vai ser castigado com a morte porque a mulher que mandou buscar é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e por isso disse: Senhor, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele, e ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpado. No sonho Deus respondeu: eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas, se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. No dia seguinte Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida Abimeleque chamou Abraão e disse: veja o que você fez. Que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande? Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso? Abrão respondeu: eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é, de fato, minha irmã, mas sou por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: em todo lugar onde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão. Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas. E disse: olhe, Abraão, aí estão as minhas terras. More onde quiser. E Abimeleque disse a Sara o seguinte: estou dando ao seu irmão 11,5 quilos de prata para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim, todos saberão que você não fez nada de errado. Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abrão orou em favor de Abimeleque, e Deus o curou. E também curou a mulher dele e as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e, na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abrão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abrão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E, no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Certo dia Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abrão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte Abrão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Beerseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada, e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e, lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos. Levante o menino e pegue pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Por esse tempo Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficol, comandante do seu exército, foi com ele.
Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você, por isso prometa que será sincero comigo e fiel a esta terra em que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: Não sei quem fez isso. Você nunca me falou nada, e esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho, e Abimeleque perguntou: Por que você separou estas 7 ovelhinhas? Abraão respondeu: Elas são um presente para você. Ao receber estas 7 ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou este poço. Por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem esse trato em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para a Filistéia. Abrão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. E Abrão ficou morando muito tempo na Filistéia. Algum tempo depois Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome, e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte Abrão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar, de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abrão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abrão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abrão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui. Respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, o seu único filho. Abrão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abrão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abrão pôs naquele lugar o nome de: O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: Na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor, lá do céu, chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados, e foram todos juntos para Berseba, onde Abrão ficou morando. Algum tempo depois Abrão recebeu a notícia de que Naor, o seu irmão, tinha 8 filhos, nascidos de Milca, a sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz. Depois vieram os seus irmãos Buz e Quemuel, que foi o pai de Arão. Depois nasceram Quizede, Azo, Pildas, Gitlaf e Betuel. Este Betuel foi o pai de Rebeca. São esses os 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Reuma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gaã, Taz e Macá. Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebron, também chamada Kiriat Arba, na terra de Canaã. E Abrão chorou a sua morte. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus. Ele disse: Eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Portanto, me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os heteus responderam: Escute, Senhor. O Senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Aí Abrão se levantou, se curvou diante dos heteus e disse: Se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar,
que me venda a caverna de Macpela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total e assim serei dono de uma sepultura neste lugar. Efron estava sentado ali entre eles, no lugar de reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta, para que todos pudessem escutar. De jeito nenhum, meu senhor. Escute. Eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente, para que o senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abrão tornou a se curvar diante dos heteus e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: escute, por favor. Eu quero comprar o terreno. Diga qual é o preço, que eu pago. E depois sepultarei a minha mulher ali. Efron respondeu: escute, meu senhor. O terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vai e sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, 4,5 kg, de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim, Abrão se tornou dono da propriedade de Efron em Macpela, a leste de Manre, isto é, do terreno, da caverna e de todas as árvores, até a divisa da propriedade. Todos os heteus que estavam naquela reunião foram testemunhas dessa compra. Depois disso Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do terreno de Macpela, a leste de Manre, lugar também conhecido pelo nome de Hebron e que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que havia ali passaram a ser propriedade de Abraão, para servir como lugar de sepultamento. Abraão já estava bem velho, e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Abrão respondeu: não faço meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento. Porém não leve meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida o empregado pegou 10 camelos de Abrão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim: ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e sê bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Ele nem havia acabado a oração, quando Rebeca veio, carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milque de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu seu pote e subiu. Então o empregado de Abrão foi correndo se encontrar com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. O senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber o quanto quiserem. Rapidamente ela despejou água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Enquanto isso o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro, que pesava 6 gramas, e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro, que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milque de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. Ele disse:
Bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços e ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé, ao lado dos camelos, ali perto do poço. Labão disse: venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e também o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim. Depois trouxe água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Fale, disse Labão. Então ele disse o seguinte: eu sou empregado de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito meu patrão, e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, a sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho herdará tudo o que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse e me disse: não deixe que o meu filho case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai no meio dos meus parentes e escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Ele me respondeu: eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará o seu anjo para estar com você, e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes, e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: ó Senhor, ó Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Eu estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa que escolheste para ser mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio, quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse: dê-me um pouco de água, por favor. Ela baixou depressa o seu pote e disse: pode beber, e vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi, e ela deu água também aos camelos. Em seguida perguntei: quem é o seu pai? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milque de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e 2 pulseiras nos seus braços. Eu me ajoelhei e adorei a Deus. E louvei o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora, digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com o meu patrão. Se não, digam também, para que eu resolva o que fazer. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você. Que ela seja a mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. Em seguida pegou vários objetos de prata e de ouro e vestidos e os deu a Rebeca. E também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Então ele e os seus companheiros comeram e beberam, e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. Mas o empregado respondeu: não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Então eles disseram: vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros. E abençoaram Rebeca, dizendo: que você, nossa irmã, seja a mãe de milhões. Que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Isaque tinha vindo ao deserto onde ficava o poço daquele que vive Milvê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinham vindo camelos. Rebeca também olhou e, quando viu Isaque,
desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, a sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joksã foi o pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assureus, os Letuseus e os Leumeus. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abido e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abrão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes para os filhos das suas concubinas. E, antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. Abrão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaque e Ismael sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abrão havia comprado dos Eteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedimá. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele, e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos, e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações, você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele, por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo, muito cansado, e foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem. Eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens,
os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaque tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Isaque ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou: ela é sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaque. Aí Abimeleque disse: por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano Isaque fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaque: traça e vá embora da nossa terra. Você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaque saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso Isaque deu a esse poço o nome de discussão. Depois os empregados de Isaque abriram outro poço e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs nele o nome de inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço. E, como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de lugar espaçoso. Ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra, e aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaque construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar, e ali os seus empregados cavaram outro poço. Certo dia Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaque. Com ele foram seu amigo Alzate Ficol, o comandante do seu exército. Isaque perguntou: por que é que vocês vieram falar comigo, se têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Eles responderam: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. O trato é este: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaque preparou um banquete, e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte eles se levantaram bem cedo e fizeram um trato, e cada um fez o seu juramento. Isaque se despediu deles, e eles foram embora como seus amigos. Nesse mesmo dia os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Isaque pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beri, e com Basemate, filha de Elon, duas moças hetéias. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Isaque já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: meu filho, estou aqui, pai. Respondeu ele. O pai lhe disse: você está vendo que estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e caça um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção, antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaque disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com o seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores.
Eu vou preparar uma comida saborosa, como seu pai gosta, e você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você, antes que ele morra. Ai, Jacó, disse a mãe, o meu irmão é muito peludo, e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu, nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vai e traga os cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à mãe, e ela preparou uma comida saborosa, como Isaque gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse, pai, aqui estou. Respondeu ele. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho. Disse Jacó, já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se, coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe. Aí Isaque perguntou, mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu, o Senhor, seu Deus, me ajudou. Então Isaque disse a Jacó, chegue mais perto para que eu possa palpar você. Assim vou saber se você és o mesmo ou não. Jacó chegou perto de Isaque, e ele o apalpou e disse, a sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Assim, Isaque não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele o abençoou. Mas, antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez, traço você é mesmo meu filho Esaú? Sou, sim, respondeu Jacó. Então o pai disse, traga a carne da caça para que eu coma. Depois eu o abençoarei. Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaque comeu, e bebeu, e depois disse, venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaque o abençoou e disse assim, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você, e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes, e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem, e que sejam abençoados os que o abençoarem. Isaque acabou de dar a bênção, e Jacó ia saindo, quando Esaú chegou, vindo da caçada. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse, levante-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaque perguntou, quem é você? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho. Isaque ficou agitado e começou a tremer muito. E disse, então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse, meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém Isaque respondeu, o seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse, esta é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu, eu já dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. Porém Esaú insistiu, será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Então Isaque disse, você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Esaú ficou com ódio de Jacó porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim, o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. Ela disse, escute aqui. O seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão, que mora em Harã. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão, e ele esqueça aquilo que você lhe fez. Nessa ocasião eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num dia só. Depois Rebeca foi falar com Isaque e disse, estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres itéias com quem Esaú casou.
Se Jacó também casar com uma dessas Etéias, será melhor que eu morra. Então Isaque chamou Jacó e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem: não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos desta terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaque mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube que, quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Malate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Arão. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: Se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com os seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: De onde são vocês, meus amigos? Somos de Arã, responderam eles. Em seguida perguntou: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos, sim, disseram. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Eles responderam: Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: Ainda é dia, e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhes dão água e as levam de volta para pastar? Eles responderam: Não podemos. Temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi, e tirou a pedra da boca do poço, e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar. E disse: Eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou, e beijou, e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido. E aí Labão disse: Sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: Não está certo você trabalhar de graça para mim só por quem é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia,
e a mais moça, Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Raquel estava apaixonado por Raquel, respondeu: trabalharei 7 anos para o senhor a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: eu prefiro dá-la a você em vez de a um estranho. Fique aqui comigo. Assim, Raquel trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas, porque ele amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Raquel disse a Labão: dê-me a minha mulher. O tempo combinado já passou, e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite Labão pegou Leia e a entregou a Raquel, e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte Raquel descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão. Ele disse: por que o senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o senhor me enganou? Labão respondeu: aqui na nossa terra não é costume minha filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Raquel concordou, e, quando terminou a semana de festas do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Raquel também teve relações com Raquel, e ele amava Raquel muito mais do que amava Leia. E ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Quando o Senhor Deus viu que Raquel desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz um filho, e pôs nele o nome de Ruben. Ela explicou assim: o Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão. E disse: o Senhor ouviu que eu era desprezado e por isso me deu mais este filho. Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disse assim: agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá e disse: desta vez louvarei a Deus, o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido: dê-me filhos, senão, eu morro. Raquel ficou zangado com Raquel e disse: você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. Então Raquel disse: aqui está a minha escrava Bila, tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela. Assim, Raquel deu a Raquel a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Raquel um filho. Então Raquel disse: este menino vai se chamar Dan porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bila ficou grávida outra vez e deu a Raquel outro filho. Aí Raquel disse: o nome deste menino será Naftali porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Leia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Raquel para ser sua concubina. E Zilpa deu a Raquel um filho. Então Leia disse: que sorte! Este menino vai se chamar Gade. Depois Zilpa deu a Raquel outro filho. E Leia disse: como sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz. Por isso o menino se chamará Zer. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Ruben foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Leia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Leia respondeu: será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse: vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras, e eu deixo que você durma com Raquel esta noite. De tardinha, quando Raquel chegou do campo, Leia foi encontrar-se com ele e disse: esta noite você vai dormir comigo porque eu paguei para isso com as mandrágoras que o meu filho achou. Naquela noite Raquel teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Leia, e ela ficou grávida e deu a Raquel um 5º filho. Então Leia disse: este menino se chamará Issacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Leia engravidou pela 6ª vez e deu a Raquel mais um filho. E disse: Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo porque lhe dei 6 filhos. Por isso ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último Leia teve uma filha e lhe deu o nome de Dina. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs nele o nome de José. Depois do nascimento de José, Raquel disse a Labão:
Deixe-me voltar para a minha terra, dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu tenho servido. Labão respondeu: fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar, que eu pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhando e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó respondeu: não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que vou fazer. Hoje vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou, dizendo: está bem. Aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas ou que tinham algum branco e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles. E se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de choco, de amendoeira e de plátano e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E, como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo que é do nosso pai. É às custas do nosso pai que ele está ficando rico. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais. Onde estão os seus parentes? Eu estarei com você. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viessem ao campo, onde ele estava com as suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse: tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão meu amigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito, trabalhando para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e já mudou o meu salário umas 10 vezes. Porém Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia: os cabritos com manchas serão o seu salário, aí as fêmeas tinham crias manchadas. E, quando ele dizia: os cabritos listados serão o seu salário, aí as crias saíam todas listadas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome, e eu respondi: aqui estou. Então ele continuou: veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. Agora prepare-se, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Então Raquel e Leia responderam: não sobrou nada para herdarmos do nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque, o seu pai. Fez com que os seus filhos e as suas mulheres montassem os camelos, ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com o seu trabalho na Mesopotâmia. Labão,
o pai de Raquel, havia ido para outro lugar a fim de cortar a lã das suas ovelhas, e, enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Foi assim que Raquel, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu, fugindo com tudo o que tinha. Atravessou o rio Eufrates e foi na direção da região montanhosa de Gileade. 3 dias depois Labão ficou sabendo que Raquel havia fugido. Ele reuniu os seus parentes e foi atrás de Raquel. 7 dias depois, Labão alcançou Raquel na região montanhosa de Gileade. Naquela noite Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: "Cuidado! Não faça nada a Raquel." Labão alcançou Raquel na região montanhosa de Gileade, onde ele estava acampado. E Labão e os seus parentes acamparam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Raquel: "Por que foi que você me enganou, levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou, fugindo desse jeito, sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida, com canções acompanhadas de pandeiros e de liras. Você nem me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a vocês, mas na noite passada Deus do seu pai me disse assim: cuidado! Não faça nada a Raquel. Eu sei que você foi embora porque tinha saudades de casa. Mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa?" Raquel respondeu: "Eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar as suas filhas à força. Mas, se o Senhor achar as suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Os nossos parentes são testemunhas. Se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar." Acontece que Raquel não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Raquel, depois na de Léa e depois na das 2 escravas, porém não encontrou as suas imagens. Então foi para a barraca de Raquel. Aí ele procurou em toda parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens numa sela de camelo e estava sentada em cima. Ela disse ao pai: "O Senhor não fique zangado comigo por eu não me levantar, mas é que estou menstruada." Foi assim que Labão procurou as suas imagens, sem as encontrar. Aí Raquel ficou zangado. Ele disse a Labão: "O que foi que eu fiz de errado? Qual foi a lei que eu quebrei para o Senhor me perseguir com tanta raiva? Agora que mexeu em todas as minhas coisas, será que encontrou alguns objetos que são seus? Pois ponha esses objetos aqui, na frente dos meus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós dois está com a razão. Durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos, e eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado de dia ou de noite. A minha vida era assim: de dia o calor me castigava, e de noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir? Fiquei 20 anos na sua casa. Trabalhei 14 anos para conseguir as suas 2 filhas e 6 anos para conseguir os seus animais. E, ainda por cima, o Senhor mudou o meu salário umas 10 vezes. Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaque temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive ontem à noite e lhe resolveu a questão." Labão respondeu a Raquel assim: "Estas filhas são minhas, os netos são meus, estes animais são meus, e tudo o que você está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas e com os filhos que elas tiveram, estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedras para que lembremos desse trato." Então Raquel pegou uma pedra e a pôs de pé como se fosse um pilar. Depois disse aos seus parentes que ajuntassem e amontoassem pedras. Eles fizeram um montão de pedras e depois tomaram uma refeição ali do lado dele. Labão pôs naquele lugar o nome de Jegar-Saduta, e Raquel o chamou de Galeed. Depois Labão disse: "Este montão de pedras servirá para que nós dois lembremos desse trato." Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galeed. E também teve o nome de Mispa, porque Labão disse: "Que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre que Deus está nos vigiando." Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós dois. O montão de pedras e o pilar são para lembrarmos desse trato. Eu nunca passarei para lá deste pilar para atacá-lo, e você não passará para cá deste montão de pedras e deste pilar para me atacar. O Deus de Abraão e o Deus de Naor será juiz entre nós. Então Raquel fez um juramento em nome do Deus a quem Isaque,
o seu pai, temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou os seus parentes para uma refeição. Naquela noite eles comeram e dormiram ali na montanha. Na manhã seguinte Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e os abençoou. E depois foi embora, voltando para a sua terra. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: "Este é o acampamento de Deus." Por isso pôs naquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem esta mensagem: "Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido." Os mensageiros voltaram e disseram: "Estivemos com Esaú, o seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor. E vem com 400 homens." Quando Jacó viu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que, se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração: "Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão e agora estou voltando com estes 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar." Naquela noite Jacó dormiu ali. Depois ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias, que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo. E deu esta ordem: "Vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos." Jacó disse ao primeiro empregado: "Quando meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: quem é o seu patrão? Aonde você vai? E de quem são esses animais que você vai levando? Então responda assim: estes animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú. E ele também vem vindo aí atrás. Também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os outros que tomavam conta dos grupos." Jacó disse: "Quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa. E não esqueçam de dizer isto: o seu criado Jacó vem vindo aí atrás." É que Jacó estava pensando assim: "Vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente. E, quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe." Desse modo Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: "Solte-me, pois já está amanhecendo." "Não solto enquanto o Senhor não me abençoar", respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: "Como você se chama?" Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: "O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu, por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome", pediu Jacó. O homem respondeu: "Por que você quer saber o meu nome?" E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: "Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo." Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com os seus 400 homens, dividiu os seus filhos em grupos, que ficaram com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com os seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou.
E os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado, respondeu Jacó. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. Por último José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: e o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse: eu já tenho bastante, meu irmão, fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite este presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então Esaú disse: bem, vamos embora, eu vou na frente. Jacó respondeu: meu patrão, o Senhor sabe que as crianças são freicas, e eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente deste seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora. Esaú disse: então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Jacó respondeu: traço não é preciso. Eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Naquele dia Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram naquele lugar o nome de Sucote. Assim, Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou o seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou o seu acampamento. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Certa vez Dina, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor, o heveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Dina, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele achou tão atraente, que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai: peça esta moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Dina. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor lhes disse: o meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes. Nós casaremos com as filhas de vocês, e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Dina: façam este favor para mim, e eu lhes darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor. Eles disseram assim: não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição: que vocês fiquem como nós, quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí, sim, vocês poderão casar com as nossas filhas, e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês, e seremos todos um povo só. Mas, se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Amor e o seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada na família do seu pai. Depois Amor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga. Vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles, e eles poderão casar com as nossas. Mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente se aceitarmos esta condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo o que eles têm?
É só aceitarmos a condição. E eles ficaram morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Hamor e com seu filho Siquém e foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Hamor e Siquém também foram mortos. Em seguida Simeão e Levi tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Depois da matança os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta.